A queda de Jericó. As muralhas que caíram pelo poder de Deus. A Bíblia está repleta de histórias impactantes, cheias de fé, milagres e manifestações poderosas da presença de Deus. Entre elas, uma das narrativas mais marcantes do Antigo Testamento é a queda das muralhas de Jericó, registrada no livro de Josué, capítulo 6. Essa passagem não apenas revela um evento histórico impressionante, mas também nos ensina profundas lições espirituais sobre fé, obediência, perseverança e vitória em Cristo. Ao longo deste texto, vamos explorar em detalhes o contexto histórico de Jericó, os desafios que Israel enfrentava, a estratégia divina aparentemente ilógica, o resultado surpreendente e as aplicações para os dias atuais. Prepare-se para mergulhar em uma das maiores demonstrações do poder de Deus na história da humanidade. O contexto histórico de Jericó. Jericó era uma das cidades mais antigas e fortificadas do mundo antigo. Localizada em uma região estratégica no Vale do Rio Jordão, era considerada praticamente inexpugnável. Suas muralhas eram imponentes, largas e altas, projetadas para resistir a ataques inimigos. Arqueólogos afirmam que as muralhas de Jericó podiam ter até 7 metros de altura, e eram tão grossas que até mesmo carruagens poderiam andar sobre elas. Quando Josué e o povo de Israel atravessaram o Rio Jordão para tomar posse da terra prometida, Jericó foi a primeira grande cidade que encontraram em seu caminho. A posição estratégica de Jericó significava que, se Israel conquistasse aquela cidade, abriria caminho para avançar sobre todo o território de Canaã. Contudo, diante dos olhos humanos, essa conquista era impossível. O exército de Israel, formado por ex-escravos e peregrinos, não tinha a tecnologia militar ou as armas necessárias para derrubar muralhas tão poderosas. Mas Israel tinha algo que os cananeus não tinham: o Deus Todo-Poderoso que luta por seu povo. A ordem divina. Em Josué 6, Deus revela a estratégia para a conquista de Jericó. Curiosamente, não foi uma estratégia militar comum, mas um plano totalmente baseado em fé e obediência. O Senhor disse a Josué: "Veja, entreguei em suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche ao redor da cidade, todos os homens de guerra, dando uma volta em torno dela. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando os sacerdotes derem um toque prolongado de trombeta, todo o povo gritará com grande brado. O muro da cidade cairá, e o povo subirá, cada qual em frente de si." Josué 6:2-5. Essa ordem parecia absurda do ponto de vista humano. Marchar em silêncio ao redor das muralhas e depois gritar para que elas caíssem? Não havia lógica militar nisso, mas era exatamente isso que tornava o milagre tão poderoso. A vitória não viria da força humana, mas do poder sobrenatural de Deus. O povo obedece. Josué transmitiu as ordens ao povo, e de forma surpreendente todos obedeceram. Durante 6 dias, os israelitas marcharam em silêncio ao redor da cidade, apenas acompanhados pelo som das trombetas tocadas pelos sacerdotes. A cada dia, os moradores de Jericó provavelmente zombavam e riam da estranha cena. Eles esperavam ataques, flechas, máquinas de guerra, mas tudo o que viam era um povo marchando em silêncio. Aquele silêncio tinha um propósito: fortalecer a fé do povo, ensinar disciplina e gerar expectativa pelo agir de Deus. Muitas vezes, antes de vermos a vitória, Deus nos leva por um caminho de espera, de silêncio e de perseverança. O 7º dia. No 7º dia, o povo de Israel acordou cedo. Dessa vez, marcharam 7 vezes ao redor da cidade. A cada volta, a tensão aumentava. Então, ao final da 7ª volta, os sacerdotes tocaram as trombetas e Josué ordenou ao povo que gritasse com toda a força. E então aconteceu o impossível. As muralhas de Jericó desabaram diante dos olhos de todos. Israel entrou na cidade e a conquistou, exatamente como Deus havia prometido. Um milagre inquestionável.
O que aconteceu em Jericó não foi fruto de acaso nem de engenharia humana. Foi um milagre divino. Deus mostrou ao seu povo e às nações vizinhas que Ele é o Senhor da batalha e que nada pode resistir ao seu poder. As muralhas representavam o obstáculo impossível, mas diante da fé e da obediência caíram ao chão. Essa vitória não apenas abriu caminho para Israel conquistar Canaã, mas também se tornou um símbolo eterno de que nenhuma barreira é grande demais para o nosso Deus. Lições espirituais da queda de Jericó. A história da queda das muralhas de Jericó não é apenas um relato histórico, mas também carrega lições profundas para a nossa vida espiritual. Vamos destacar algumas delas. A fé precisa de obediência. Israel poderia duvidar, reclamar ou desistir, mas escolheram obedecer à ordem de Deus, mesmo sem compreender a lógica. Muitas vezes, a vitória em nossas vidas não depende de entender, mas de confiar e obedecer. Deus trabalha de maneiras diferentes. Enquanto os exércitos humanos confiavam em armas e estratégias, Deus deu a Israel um plano totalmente diferente. Ele nos ensina que sua forma de agir não se limita à lógica humana. O Senhor tem caminhos mais altos e poderosos. Perseverança traz recompensa. Durante 6 dias o povo marchou sem ver resultado. Muitos poderiam desanimar, mas a vitória veio no tempo determinado por Deus. Isso nos mostra que precisamos perseverar, mesmo quando não vemos mudanças imediatas. A vitória pertence a Deus. Israel não derrubou as muralhas por força própria. Foi Deus quem fez cair os muros. Assim também, nossas maiores vitórias não vêm da nossa capacidade, mas do poder do Senhor. Todo obstáculo pode cair. As muralhas de Jericó simbolizam barreiras que parecem intransponíveis. Problemas familiares, vícios, dívidas, doenças, medos. Mas se confiarmos no Senhor, Ele é poderoso para derrubar qualquer obstáculo. Aplicando a história hoje. Talvez você esteja enfrentando muralhas na sua vida, dificuldades que parecem impossíveis de vencer. Essa história nos convida a confiar em Deus, marchar em obediência e perseverar até ver a vitória. Está lutando contra uma enfermidade? Lembre-se, Deus é Jeová Rafá, o Deus que cura. Tem problemas financeiros? O Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Sente medo ou ansiedade? Ele é o príncipe da paz. Precisa de livramento? Ele é o Deus que derruba muralhas. Assim como as muralhas de Jericó caíram, as barreiras que se levantam contra você também podem cair, se você permanecer firme na fé. Reflexão final. A queda de Jericó é mais do que uma história antiga. É uma mensagem viva para nós hoje. Deus continua derrubando muralhas. A única coisa que Ele pede é que confiemos nele. Obedeçamos a sua voz e perseveremos até o fim. Se as muralhas de Jericó, consideradas inabaláveis, caíram diante do poder de Deus, saiba que nenhum problema em sua vida é grande demais para Ele resolver. Creia, obedeça, persevere e grite a vitória em nome do Senhor. Se essa mensagem falou com você, curta, compartilhe e siga o Regional Rodrigues para mais histórias da Bíblia que vão fortalecer sua fé.